Bem, a psicopedagoga Cristiana Tardivo fez um texto bem interessante sobre as crianças do quarto, falando sobre as crianças e dizendo o seguinte: antes perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares, hoje temos perdidos eles dentro do quarto. Quando brincávamos nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e, ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Esse texto é mais longo, né? Mas ele fala sobre crianças que ficam retidas nos mundos particulares dentro dos seus próprios quartos. E para falar sobre isso, nós viemos aqui no consultório da psicanalista Bartira Ribeiro de Castro, que é da Escola Brasileira de Psicanálise, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Um tema que eu acho que ele atinge a maioria dos jovens pais que educam os seus filhos neste momento, neste século XXI. Bartira, obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui nesse momento. E realmente, quando você me passou esse texto para a gente pensar, eu fiquei intrigada com uma questão, né? Realmente, eu assisto muito os pais lamentando o isolamento dos filhos nos quartos, chamadas ilhas, né? Mas eu sempre me pergunto quem montou as ilhas, né? Quer dizer, de alguma forma, essas crianças estão nos seus quartos, montados pelos seus pais nas suas casas. Então, talvez a gente tenha que perguntar aos pais, né, se eles não estão oferecendo coisas demais para esses filhos, para que eles estejam reclusos nas suas ilhas. E isso gera toda uma questão, já que você falou do século XXI, né, nós estamos no começo do século XXI, é um século que vem de um declínio da função paterna, né, da autoridade paterna, e isso não é sem consequências, né? Amarrando um pouco esses elementos que eu levanto agora, a gente pode pensar que o declínio da função paterna traz como uma das consequências, são inúmeras, mas uma das consequências, uma desautorização desses jovens em exercerem os seus lugares e suas funções como pais. Então, isso muda um pouco a lógica. Se antes, sob a égide do pai, nós tínhamos a autoridade como a premissa, e o amor vinha em consequência da autoridade, primeiro o respeito, depois o amor, se vier. Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos um amor e eu não sei onde está o respeito. Talvez a culpa. A gente não acha muito o respeito. É proibido colocar limites? Então, essa que é a questão de depois da evolução, né? O proibido proibir tem consequências. Porque não pode ser proibido proibir. É preciso proibir, é fundamental proibir. Você só acede ao desejo pela proibição. Então, é o não que faz com que o sujeito queira. Entende? Isso é uma lógica do inconsciente. Então, se você quer que seu filho deseje, você tem que primeiro apresentar a ele a proibição. Não é a proibição pela proibição, isso tem que ter uma coerência. Porque se para você vale tudo, e você vai dizer para o filho, isso é outra coisa importante da gente pensar, os pais não querem limites, então eles não conseguem dizer o limite para os filhos. Mas se para os pais vale tudo, eles não conseguem passar o limite mesmo para os filhos. E aí vem uma coisa que eu gosto muito, você não pode falar de amor sem limite. É o limite que protege uma criança e que nos protege. Quando a gente segura um filho para não atravessar na rua solto, se você não segurar o filho, ele vai atravessar na rua solto. E aí pode perder a vida. Então, eu não conheço declaração de amor mais importante para um filho que um não. Não de jeito nenhum. Isso é fundamental para abrir o desejo para eles. Isso abre a possibilidade dele ser um sujeito desejante mais além. É o não que suscita o desejo. Não é o excesso de permissão. Vamos agora para um rápido intervalo, já voltamos com a nossa entrevista com a psicanalista Bartira Ribeiro de Castro.
Voltamos à entrevista com a psicanalista Bartira Ribeiro de Castro, falando sobre os filhos do quarto. Bartira, você fechou o bloco anterior falando na questão do limite, do não ser uma prova de amor dos pais para os filhos. Hoje, a avaliação dos pais coloca sempre a questão do não, o limite, como uma coisa quase que proibida, né? Como que você vê isso? Pois é, isso é um resto mesmo, né, da Revolução de 68. Mas é um resto ruim, porque temos restos muito bons, né, daquele movimento de 68, mas esse é um resto muito ruim, porque, volto a dizer, sempre que você tem dificuldade de colocar o limite, você desprotege uma criança. Então, por isso, o que a gente acaba tendo que proteger os filhos é com limites armados nos seus quartos. As crianças hoje estão absolutamente desprotegidas, porque em seus quartos elas não vivem o mundo, elas não sabem lidar com nada. Elas não lidam com o outro, os amiguinhos são aqueles sempre selecionados, não são os amigos e que você lida com bullying, com não sei o quê. Na nossa geração, cada um tinha um apelido mais esdrúxulo que o outro e ninguém morria por isso, né? Hoje isso gera traumas, porque nada pode dar errado nesse mundo. Olha, tem uma questão dos direitos humanos que a gente sempre coloca, que é muito interessante em relação à invisibilidade. Porque sempre que me fala das ilhas, me parece, esse trecho da crônica me parece isso. O que é mais invisível, né? Uma criança que mora numa casa de 2 quartos com 5 pessoas, ou uma criança numa casa de 5 quartos com 2 pessoas. A que mora numa casa maior. Pois é, mas a ideia da invisibilidade é uma invisibilidade social para as crianças que são pobres e tal. Olha, mas uma criança que mora numa casa embolada com algumas pessoas, alguém vai dar alguma coisa para aquela criança. Não faz isso, desce. A vida pulsa com todas as dificuldades, ela é mais real. Todos os conflitos, dificuldades, nãos, frustrações, proibições. Numa casa com 5 quartos e 2 pessoas, você nem ouve criança. Tem criança? Que criança? Que infância que tem? Pode ter uma criança, mas tem infância? E como que a família passa os seus valores para essas crianças? A gente passa valor falando, né? Falando, gritando, berrando, dizendo não, indo na vida. Não é uma coisa porque tem no manual, né, como criar um filho, como educar seu filho, aí vai no psicólogo ou não sei aonde, o que eu faço com meu filho? Eduque seu filho, aposte no que você vai poder sustentar depois, porque o que a gente tem visto hoje são jovens que não estão preparados para a vida. Nós vemos adultos jovens que não saem de casa, estão na barra da saia dos pais, né? Assim, as mães muito permissivas, tudo pode muito, né? E com isso os adultos se casam. Quando se casam, né? Não assumem famílias, não assumem suas responsabilidades, não saem de casa, então moram no apartamento de cima, muito perto de papai e de mamãe. Não ousam na vida. Querem ganhar dinheiro, porque é uma cultura acumulativa. Mas isso não é um índice de formação de um sujeito, o quanto ele ganha de dinheiro, quando foi que ele fez o seu primeiro milhão. Isso não é um índice de formação subjetiva. Pelo contrário, isso me preocupa muito, muito mais. O índice é como cada um se vira com o real da vida, com as coisas como elas vão. Esse é o índice de uma sociedade, como que você faz ela andar, e não como você se esconde dela. Entende? Sim. Nos seus quartos, essas crianças não sabem o que é viver. Sim. E agora com a mídia eletrônica, né, cada vez mais fácil, isso se acirra ainda mais, né? É preocupante, porque esses pais não formam seus filhos para a vida, mas seus filhos acessam a internet.
que é um filtro de uma vida muito estranha que esses pais não sabem o que esses meninos estão vendo. Quase todos têm celular a partir de 3 anos de idade. Imagina! Não, eu assisto cada absurdo, porque a gente tem esse costume de ficar olhando a vida, né? Porque a gente se interessa pela formação da sociedade. A própria psicanálise tem um pouco isso, né? Não existe sujeito fora da cultura. Então a gente fica observando a cultura. Eu vi 2 episódios que me chamaram muita atenção. Eu vi uma mãe com um bebê no colo, dando de mamar, mas com um celular passando um filminho para um bebê amamentando. Estranho. O que é aquilo? Outro episódio. Num restaurante e tal, uma criança brincando, olhando para cima, se divertindo, balbuciando. Talvez os pais incomodados com a presença do filho puseram um tablet com um filminho de galinha pintadinha, qualquer coisa que fosse. Aquela criança estava talvez observando os pais. Né? Por que essas crianças têm que estar olhando o tablet? Com alguém cantando? Por que ela não pode participar do silêncio da mesa, ou da conversa, da voz dos pais? Que é uma conversa de adultos? É uma conversa de adultos, mas é uma criança que está num carrinho, não estava prestando atenção. Mas eles precisam ouvir a voz dos pais numa conversa. Percebe? Esses pais precisam se colocar presentes para esses filhos. Eles botam os tablets para cantar musiquinha enjoada ainda, porque na mesa do lado estava eu, que estava achando aquela música muito chata. Eu e as pessoas que estavam na mesa, impedidas de conversar, porque tinha uma galinha pintadinha cantando. Para sintetizar, o que você recomendaria? Uma receita é muito difícil, mas uma frase que a senhora diria para os jovens pais? Frustrem-se. Porque eles precisam se frustrar nos ideais, em relação aos ideais, para que eles possam passar o impossível do ideal para os filhos. E aí a vida real tem lugar. É isso. Muito obrigado, Matilda.